Dois terremotos, dois oceanos, duas paredes de água que engoliram cidades inteiras. O primeiro, em 2004, no Oceano Índico, eliminou mais de 230 mil pessoas em menos de um dia. O segundo, em 2011, no Japão, destruiu uma das economias mais preparadas do planeta e provocou o pior acidente nuclear desde Chernobyl. Os dois terremotos tiveram a mesma magnitude, 9,1 na escala Richter. Então, por que um ceifou 12 vezes mais gente que o outro? A resposta está em tudo que separa um país que nunca esperou ser atingido de um país que treina a garotada na escola para fugir de tsunamis. E a diferença entre os dois não é só o número de óbitos, é o tipo de destruição, é o que veio depois. E antes que a próxima onda chegue, se você quer entender como a Terra funciona quando ela decide sacudir tudo, garante sua inscrição no Atlas das Curiosidades, porque aqui a gente mapeia o que ninguém te conta. Ativa o sininho que fica ao lado do botão de inscrição e deixa aquele joinha filé que tanto ajuda para que esse vídeo possa chegar a mais pessoas, como você, por exemplo. Agora, depois da nova abertura, vamos ao nosso assunto de hoje. Dia 26 de dezembro de 2004, 7h58 da manhã, horário local. A costa oeste de Sumatra, na Indonésia, ainda dormia, quando a placa indo-australiana, que vinha sendo empurrada para baixo da placa da Birmânia, finalmente cedeu. A ruptura começou a 30 km de profundidade, a cerca de 160 km da costa. Só que essa ruptura não parou, ela se estendeu por 1.300 km em direção ao norte, da ponta de Sumatra até as ilhas Andaman, perto de Myanmar. É como se a falha rasgasse o fundo do mar de São Paulo até Belo Horizonte. E levou 10 minutos para isso acontecer. 10 minutos de terremoto contínuo. A energia liberada foi equivalente a 23 mil bombas de Hiroshima. Agora avança 7 anos. 11 de março de 2011. 2h46 da tarde, horário local. A costa nordeste do Japão, região de Tohoku. A placa do Pacífico que vinha mergulhando sob a placa norte-americana na fossa do Japão, rompeu a 130 km da costa da cidade de Sendai. A área de ruptura foi menor, cerca de 500 km de comprimento por 250 de largura, mas o deslocamento do fundo do mar foi brutal, mais de 25 metros de deslizamento. O Japão inteiro se moveu alguns metros para leste. A costa de Miyagi afundou meio metro. Os dois terremotos foram do tipo Megatrust, que é o mais poderoso que existe. Eles acontecem quando uma placa tectônica é empurrada para baixo de outra numa zona de subducção e, depois de séculos acumulando pressão, solta tudo de uma vez. O de 2004 teve a ruptura mais longa já registrada. O de 2011 foi o mais forte já medido na história do Japão. Os dois registraram magnitude 9,1. Só que a magnitude igual não significa tsunami igual. A ruptura de 2004 era tão longa e orientada na direção norte e sul que a energia do tsunami se concentrou no sentido leste-oeste. Isso jogou ondas diretamente contra a Índia, o Sri Lanka e a costa leste da África. As ondas viajaram a 800 km por hora. Eu sempre costumo dizer que essa velocidade é equivalente à de um avião comercial. Na província de Aceh, no norte de Sumatra, as ondas chegaram em 20 minutos e atingiram 51 metros de altura em alguns pontos. Para ter uma ideia, isso é um prédio de 17 andares de água. A inundação avançou até 5 quilômetros para dentro do continente. No Japão, a onda não precisou viajar tão longe. O epicentro ficava a 130 quilômetros da costa, o que dava pouco tempo de reação. Em Sendai, a onda chegou viajando a 700 km por hora. A altura máxima registrada foi de 40,5 metros na cidade de Miyako, na província de Iate. E em Sendai, a água entrou até 10 quilômetros para dentro da terra, o dobro do que aconteceu em Aceh. A verdade é que, em termos de potência bruta, os dois tsunamis foram parecidos. As ondas do Oceano Índico eram ligeiramente mais altas no ponto máximo, mas as ondas japonesas penetraram mais fundo no interior. A diferença no número de vítimas não veio da força da água, veio do que existia entre as ondas e as pessoas. Em dezembro de 2004 não existia sistema de alerta de tsunami no Oceano Índico. Nenhum.
Zero. Existia um no Pacífico, funcionando desde 1965, mas o Oceano Índico estava completamente desprotegido. Quando o terremoto aconteceu, ninguém avisou as populações costeiras da Tailândia, do Sri Lanka, da Índia ou da Somália. Em muitos lugares, as pessoas viram o mar recuar centenas de metros e, em vez de correr, foram até a praia olhar. Turistas europeus que estavam de férias na semana do Natal caminharam sobre o fundo do mar exposto, sem entender o que estava acontecendo. Minutos depois, a parede de água chegou. A onda levou 1h30 para atingir a Tailândia, 2 horas para chegar ao Sri Lanka, 7 horas para bater na Somália. Havia tempo, muito tempo. Tempo suficiente para evacuar milhões de pessoas, só que ninguém teve como avisar. O resultado, 5.400 perdas na Tailândia, incluindo 2.000 turistas estrangeiros, mais de 31.000 no Sri Lanka, mais de 16.000 na Índia, 200 na Somália, a 8.000 quilômetros do epicentro. No total, mais de 230.000 vidas em 14 países. No Japão, a situação era o oposto. O país tem o sistema de alerta mais avançado do mundo. 3 minutos após o terremoto, a Agência Meteorológica do Japão já tinha emitido um alerta de tsunami. Sirenes tocaram em toda a costa nordeste. Celulares receberam notificações automáticas. As crianças japonesas treinam a evacuação de tsunami na escola. Existem rotas de fuga sinalizadas nas ruas e muros de contenção ao longo de toda a costa. Só que tinha um problema enorme. O primeiro alerta estimou ondas de 3 metros. A onda real chegou a mais de 40. Os muros de contenção projetados para tsunamis menores foram engolidos. Em Sendai, os moradores tiveram entre 8 e 10 minutos de aviso. Uma pesquisa do governo japonês revelou que 58% das pessoas nas áreas costeiras de Iachi, Miyagi e Fukushima saíram imediatamente após o alerta. Os outros 42% não. E muitos dos que fugiram correram para pontos de evacuação que foram engolidos pela água. Mais de 100 abrigos de emergência foram destruídos. O resultado no Japão: 19.759 óbitos confirmados, 2.553 desaparecidos, mais de 6.200 feridos. Mais de 90% faleceram afogados. É um número brutal para qualquer país, mas é cerca de 1/10 do que aconteceu no Oceano Índico. A diferença foi o aviso, um sistema de alerta que existia ali, mas não lá. Se o tsunami de 2004 foi mais letal, o de 2011 foi mais destrutivo em termos materiais. O custo econômico do desastre japonês chegou a 220 bilhões de dólares, quase 20 vezes mais que os 13 bilhões do tsunami do Oceano Índico. O Japão é a terceira economia do mundo. A onda destruiu mais de 123 mil edifícios por completo e danificou quase 1 milhão. Estradas, ferrovias, portos, aeroportos, tudo arrasado numa faixa de 2.000 quilômetros de costa. Em 2004, os países mais atingidos tinham economias baseadas em pesca e turismo. A destruição foi humana antes de ser econômica. Comunidades inteiras deixaram de existir. Na Indonésia, a cidade de Banda Aceh, com 300 mil habitantes, teve mais de 100 mil perdas. A onda arrastou construções por quilômetros. No Sri Lanka, o trem turístico Queen of the Sea, lotado de passageiros, foi arrancado pelos trilhos e levado pela água. Quase 2.000 pessoas estavam dentro. E depois veio Fukushima. O tsunami de 2011 não terminou quando a água recuou. A onda de 15 metros que atingiu a usina nuclear de Fukushima Daiichi desativou os geradores de emergência que mantinham o resfriamento dos reatores. Sem energia, 3 dos 6 reatores entraram em colapso. Nos primeiros 3 dias, os núcleos derreteram. Material radioativo foi liberado na atmosfera. A Agência Internacional de Energia Atômica classificou o acidente como nível 7, o máximo da escala, o mesmo nível de Chernobyl. Mais de 150 mil pessoas foram evacuadas num raio de 20 quilômetros ao redor da usina. Muitas nunca voltaram. O tsunami de 2004 não teve esse tipo de consequência secundária. A destruição foi direta, brutal e concentrada no impacto da água. Já o de 2011 criou uma crise que durou décadas. O Japão desligou todas as suas usinas nucleares após o desastre.
O debate sobre energia nuclear no mundo inteiro mudou por causa daqueles 15 metros de água que os engenheiros não previram. O tsunami de 2004 forçou o mundo a reagir. Em 2005, a Unesco criou um sistema de alerta e mitigação de tsunamis do Oceano Índico. Boias de detecção foram instaladas. Centros de alerta nacionais foram criados na Austrália, na Índia e na Indonésia. Antes de 2004, apenas 25% das comunidades costeiras em áreas de risco tinham acesso à informação de alerta. Hoje esse número passou de 75%, segundo a ONU. O tsunami de 2011 mostrou que tecnologia sozinha não basta. O Japão tinha tudo: sensores, boias, sirenes, muros, treinamento. Só que o evento foi maior do que qualquer modelo previa. A estimativa inicial do alerta errou a altura da onda em mais de 10 vezes. Depois de 2011, o Japão redesenhou seus protocolos. Os muros de contenção foram reforçados. As zonas de evacuação foram ampliadas. E o país aprendeu a tratar cada alerta como se fosse o pior cenário possível. 2 tsunamis, mesma magnitude, um ceifou 230 mil pessoas, o outro 20 mil. Um pegou o mundo desprevenido, o outro superou a preparação mais avançada do planeta. Um custou 13 bilhões de dólares, o outro custou 220 bilhões e detonou uma crise nuclear. O de 2004 ensinou o mundo a montar sistemas de alerta. O de 2011 ensinou que nenhum sistema de alerta é perfeito. A Terra não avisa quando vai soltar a pressão, ela só solta. E a única coisa que separa uma tragédia de uma catástrofe é o que a gente faz com os minutos entre o tremor e a onda. Aqui é o Atlas das Curiosidades e até a próxima.